Você. Vamos lá. Vamos jogar duro. Vamos lá. 12. Vamos lá. Convide seus amigos aí, pessoal, para fazer o AB. Vamos fechar aqui para não perder essa questãozinha de inquérito policial na prova da OAB hoje. Beleza? Vai convidando seus amigos aí. Legal, né? Legal. Então, bacana, né? Convida seus amigos. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Ah, Macapé aí, ó, o Macapá na área. Amapá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Beleza? Pessoal, então, ontem eu estava analisando o inquérito policial. Veja, ontem a gente abordou, né, as diligências, melhor dizendo, as diligências, né, mais importantes que o delegado desenvolve no bojo do inquérito policial. Ontem eu falava acerca da interceptação telefônica, não é isso? Falava acerca da interceptação telefônica, né? Veja que eu não sei se eu cheguei a falar, mas aproveito para falar agora da teoria da serendipidade, também chamada aí de encontro fortuito de prova, ou como o professor Damasio gosta de denominar, resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica. Coloca um alfa azul embaixo desse termo, tá certo? O que vem a ser o resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica? É a teoria da serendipidade. Porque é um resultado diverso do pretendido. Olha, o delegado representou pelo deferimento da interceptação telefônica para apurar, né, durante a investigação um crime de homicídio, e caiu um roubo que não tinha nada a ver. É um resultado diverso do pretendido, entenderam ou não? Então, o que vem a ser o resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica? É a teoria da serendipidade. Bacana? Teoria da serendipidade. E aí coloca um alfa Zulu debaixo dessa denominação, né? Resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica é a teoria da serendipidade. Ele pode perguntar, né? Você até sabe, teoria da serendipidade, mas ele pergunta: o que é um resultado diverso do pretendido? O que vem a ser o denominado resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica? Aí você chama no Perceba e fala lá da teoria da serendipidade. Bacana? Eu vou fazer uma live específica em relação à teoria da serendipidade, mas eu vou adiantar para vocês. A doutrina divide, né? A teoria da serendipidade. Entendendo que, veja, quando eu falo de serendipidade de primeiro grau, né? De primeiro grau, perceba, é aquele encontro fortuito, né, daquela prova, veja, que mantém uma conexão, né, com o objeto que está sendo investigado. Não é isso? Estou investigando um homicídio, por exemplo, e caiu um roubo, mas esse roubo tem conexão com o homicídio. Não é isso? Bacana? Veja, há uma conexão. Então, perceba, essa prova ela vai poder ser utilizada em relação a esse roubo, beleza? Porque há uma conexão. Bacana? Quando cai na órbita da interceptação telefônica, né? Veja, um objeto que nada tem a ver com o crime que está sendo investigado, eu digo, cai informação de um outro crime, né? Que nada tem a ver com o crime que está sendo investigado, e eu não tenho conexão. E aí eu trato, né? Vou dar uma denominação, vou chamar de teoria, vou chamar de serendipidade, né? Esse encontro ocasional, eu vou chamar de serendipidade de segundo grau. De segundo grau não mantém conexão.
Então, essa informação vai servir para a instauração de inquérito posteriormente. Entenderam ou não? Serendipidade de primeiro e segundo grau, né? Primeiro grau ou segundo grau. Eu vou fazer depois uma live específica sobre a teoria da serendipidade, falando da sua origem, enfim. A serendipidade, você verifica muito a serendipidade, sabe aonde? Na órbita médica, na órbita da medicina. Como assim, professor? Porque, perceba, alguns tratamentos o médico descobre fortuitamente, ocasionalmente. A gente está investigando uma doença, né, e está usando um determinado remédio. E esse remédio aqui serve para combater uma outra doença. Caramba, entenderam ou não? Então, esse termo, serendipidade, perceba, é o que é ocasional, né? Uma coisa que caiu sem você estar buscando. Entenderam? Na medicina você tem a serendipidade. Entenderam? E aí você traz essa ideia para a órbita processual, né? E você verifica isso lá na interceptação telefônica, quando da produção de provas. Bacana? Tranquilo. Tá. E aí eu lembro que eu falei em relação ao indiciamento. Eu não estou com o meu material aqui, beleza? Eu falei em relação ao indiciamento. Veja que o juiz ou promotor de justiça não pode mandar o delegado indiciar, porque o ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia, inclusive o STF, nesse sentido. Mas, perceba, se o delegado, por exemplo, veja, ele não gosta do tício, aconteceu um homicídio, e perceba bem, e ele não gosta do tício. Então ele resolveu o seguinte, rapaz, para mim foi o tício que praticou esse homicídio aí. Ele vai indiciar o tício. Veja que o ato de indiciamento, ele demanda uma justa causa. O delegado não pode indiciar ninguém sem um lastro mínimo, né, de informações. Entenderam ou não? Porque esse indiciamento, sem um lastro mínimo de informações, perceba, é um indiciamento ilegal. É um indiciamento, perceba, que vai ocasionar um constrangimento ilegal. Então, você que vai fazer a ordem hoje, se cai um contexto em que uma pessoa foi indiciada, né, um contexto fático, a pessoa foi indiciada, veja, sem qualquer justa causa, porque o examinador quer, né, que você venha manusear a ação autônoma de impugnação, né, que não se trata de um recurso. Professor, qual que a ação autônoma de impugnação é? O habeas corpus, não é isso? O habeas corpus, veja, exigindo ao juiz, né, pleiteando ao juiz o deferimento, né, desse habeas corpus no sentido de determinar o delegado para que ele venha desindiciar. Então, eu vou chamar no perceba, porque, veja, o delegado não pode mandar o juiz, oh meu Deus, o juiz não pode mandar o delegado indiciar. O juiz não pode mandar o delegado indiciar. O MP não pode mandar o delegado indiciar. Agora, determinar o desindiciamento, o juiz pode. Beleza? O juiz pode. Rapaz, aqui, ó. Toma aqui um bloqueio, né? Bobão aí entrou. Aí já, né, já tem que ser bloqueado. Isso, deu um bloqueio, né? Hora da manhã dessa, né? Já ganhou um bloqueio. Calma aí. Já ganhou um bloqueio. Então, isso, o juiz pode determinar o delegado para que ele venha indiciar uma pessoa que está figurando no bojo do inquérito como indiciado, veja, sem qualquer justa causa. Beleza? Mariana gosta, né, Mariana? Do Zuc bloqueio, né? É rápido, né? Sem possibilidade de defesa. É um Zuc bloqueio qualificado, né? Sem possibilidade de defesa. Ainda mais quando joga a conversa fora na live. Já ganha, já não tem nem oportunidade. É qualificado. Vamos lá. Vocês adoram, né? Vamos continuar que eu não tenho muito tempo, não. Vamos fechar aqui, que eu prometi de fazer essa revisão de inquérito para a OAB. Então, deixa eu fechar aqui. Tá. Bacana? Legal. Então, né, o ato de indiciamento ele pode ocorrer da portaria inaugural até o relatório final. Falando em relatório final, perceba, o relatório final ele materializa a finalização do inquérito. É muito importante você conhecer, né, essa sistemática do relatório final,
Porque, veja, a doutrina aponta, né, que o delegado não pode externar juízo de valor no bojo de um relatório final. A doutrina aponta nesse sentido. Essa é a regra, mas eu tenho exceção. Eu tenho exceção e quem determina a exceção é a própria lei. Professor, que lei? O CPP não fala nada. Realmente o CPP não fala nada. Eu falei a própria lei. Lei. Qual lei? A lei 11.343, a lei que trata lá do tráfico de entorpecentes. Perceba que o relatório final do tráfico de entorpecentes, necessariamente, o delegado externa um juízo de valor. Beleza? O relatório final, o relatório final pertinente ao inquérito, né, que investiga o tráfico de drogas, veja, o delegado necessariamente tem que externar um juízo de valor, porque a lei assim determina, né? Veja que a lei 11.343 menciona o delegado deve elaborar o relatório circunstanciado, né, externando o motivo pelo qual ele autuou, né, ou indiciou. Essa é a ideia da lei. Aquele indiciado ou aquele autuado na figura típica do tráfico. Ou seja, tem que justificar por que está autuando no tráfico e não no uso. Entendeu? Então, ali ele faz um juízo de valor. Então, veja, numa prova discursiva, né, você vai falar, delegado, né, veja, ele no relatório final deve mencionar as diligências que foram realizadas. Em regra, o delegado, né, ele não vai emitir um juízo de valor. Mas perceba, há uma exceção. A doutrina aponta que o relatório final da lei, né, o relatório final, veja, do inquérito que apura tráfico ilícito entorpecente, perceba, esse relatório final, ele, né, traz uma roupagem ele traz uma roupagem de juízo de valor. Por quê? Porque o delegado ele tem que justificar o motivo pelo qual ele enquadrou a conduta do agente no tráfico e não no uso. Beleza? Tranquilo. Fica muito esperto quando eu falo de relatório final. A gente está aqui batendo um papo, né? Relatório final, perceba que materializa a finalização do inquérito, o encerramento do inquérito. Esse relatório final é encaminhado para o juiz, tá? Para o juiz. Beleza? Relatório final de inquérito policial é encaminhado para o juiz. Bem, eu tenho um posicionamento do STJ, tá? No sentido de que o relatório final pode ser encaminhado direto para o Ministério Público. Veja, isso lá na órbita da Justiça Federal, o STJ analisando um caso, é isso? A STJ entendeu que o relatório final pode ser encaminhado direto para o Ministério Público. Veja, STJ nesse sentido, analisando, né, um caso que foi levado ao conhecimento do STJ na órbita da Justiça Federal, né? Veja, a Polícia Federal questionava essa obrigatoriedade de encaminhar para a Procuradoria Federal, tá certo? Lá para o MPF. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Penal menciona que o relatório final deve ser encaminhado ao juiz. O juiz abre vistas para o MP. Bem, o STF já se posicionou num sentido contrário em relação ao STJ. Uma lei estadual do Rio de Janeiro, salvo engano, foi levada à apreciação do STF, né? Em sede de ADIM, salvo engano. E o STF entendeu que seria inconstitucional esse encaminhamento direto para o Ministério Público, né? Foi até uma lei lá do Rio de Janeiro, o STF entendeu como inconstitucional, entendendo que o relatório final deve ser encaminhado ao juiz e não ao MP. E o juiz, sim, que abre vista para o MP, né? Quando eu falo relatório final com inquérito, tá certo? Aí o juiz abre vista para o MP e o MP vai ofertar denúncia, vai requerer diligências, ou se não, vai requerer o arquivamento do inquérito. E o juiz, se entender que é o caso de arquivamento, o juiz vai homologar. Caso entenda ao contrário, o juiz vai aplicar o 28. É isso? Vai mandar lá para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Bacana? Tranquilo? Legal, né? Perceba que essa apreciação do juiz, né, com relação ao recebimento do inquérito, veja, homenageia o princípio da obrigatoriedade da propositura da ação penal. Não é isso? O Ministério Público, por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, é o chamado dominus litis, ou seja, o dono da ação, né, o titular da ação penal, também chamado de custo legis. Custo legis porque é o fiscal da lei. Entenderam ou não? Bacana. Então, quando eu falo aí de arquivamento, né? Veja, eu acabei falando de arquivamento, já venho fechando aqui. Veja que o inquérito policial, se o Ministério Público ele não tem um lastro mínimo probatório para ofertar a ação penal, o Ministério Público vai requerer o arquivamento. O Ministério Público, quando se manifesta pelo arquivamento, perceba, o juiz deve homologar. É por isso, coloca um alfa azul agora que eu vou falar. O arquivamento é um ato complexo. O arquivamento do inquérito policial é um ato complexo, porque demanda de duas manifestações. A primeira do Ministério Público, requerendo o arquivamento, e, consequentemente, o juiz tem que homologar. Perceba que o delegado não pode encaminhar um inquérito para o juiz requerendo o arquivamento daquele inquérito. Beleza? O delegado ele vai relatar. Quem pode requerer o arquivamento é o Ministério Público. O Ministério Público também não pode arquivar inquérito policial. Ele tem que requerer ao juiz. Tá certo? O juiz, se entender que não é o caso de arquivamento, vai mandar lá para o PGJ. O PGJ, se entender que é caso de arquivamento, sim, o juiz é obrigado a homologar. Se o PGJ entender que não, que o juiz está certo, é um caso de propor ação penal, o PGJ vai propor ação penal ou vai designar um outro promotor. Esse outro promotor que vai propor ação penal, veja aí, atendendo um comando do PGJ, porque ele atende um comando, é chamado de promotor do 28. Esse promotor, que o apelido dele é promotor do 28, perceba, ele é obrigado a homologar. Bem, esse arquivamento que eu estou falando, exato, eu estou falando do arquivamento direto. Bem, eu vou falar de 3 arquivamentos que você tem que ter conhecimento. O que é um arquivamento implícito, professor, do inquérito policial? Implícito. Pois bem, o Tício e o Mévio, perceba, cometeram um roubo e um estupro. Os dois juntos, um roubo e estupro. O inquérito policial, veja, tem provas claras que eles cometeram esses delitos. Bem, o MP denunciou o Tício e o Mévio apenas pelo roubo e nada falou em relação ao estupro. O juiz recebeu a denúncia e também nada se manteve silente quanto ao estupro. O juiz, é como se o MP tivesse denunciado o Tício Mévio pelo roubo e quanto ao estupro tivesse pedido arquivamento. Entendeu ou não? Então, se por exemplo, se fosse um caso, né, dele pedir arquivamento contra estupro, o juiz tinha que fazer o quê? Mandar para o PGJ. Não é isso? Mandar para o PGJ, né? Veja, e o juiz nada fala. O juiz nada fala. Bem, eu pergunto para você, a omissão foi de fatos ou foi de pessoas? A omissão foi de fatos ou foi de pessoas? Joga aí. Vamos lá, rapidinho. A omissão foi de fatos ou foi de pessoas? Foi de fatos. Se a omissão for de fatos, eu tenho um arquivamento implícito. Arquivamento implícito objetivo, porque foi de fato. Entenderam? Arquivamento implícito objetivo, porque foi de fato. O Tício e o Mévio praticaram o roubo e o estupro. Você já falou, professor? Isso, estou falando de novo. Perceba que agora o MP denunciou apenas o Mévio e nada falou em relação ao Tício. Mas pelos dois crimes, pelo estupro e o roubo, mas denunciou apenas o Mévio e nada falou em relação ao Tício. O juiz recebeu a denúncia e se manteve silente. Ficou na dele, recebeu. Caramba, só tá o Tício aqui, bacana. Só tá o Mévio aqui, bacana. O Tício falou nada, entenderam? Não aplicou o 28. Veja, a omissão agora foi de fatos ou foi de pessoas? A omissão agora foi de pessoas.
Então eu tenho o que a doutrina chama de arquivamento implícito subjetivo. Então, veja, arquivamento implícito objetivo. Há uma omissão de fato e o juiz nada fala. Arquivamento implícito objetivo. Fato. Arquivamento implícito subjetivo. Há omissão de pessoas e o juiz nada fala. Arquivamento implícito subjetivo. Arquivamento implícito objetivo ou arquivamento implícito subjetivo, perceba bem, alfa Zulu, não são aceitos pelo STJ, bem como pelo STF, né? Homenageando o princípio da obrigatoriedade da propositura da ação penal. Arquivamento implícito objetivo ou arquivamento implícito subjetivo não são aceitos pelo STJ e o STF. Legal, então? Entendeu o que é o arquivamento implícito objetivo ou subjetivo? Entendeu aí? Entenderam? Coloca aí. Vamos lá. Entenderam? Bacana, bacana. Arquivamento agora é o indireto. Eu vou falar do arquivamento indireto. Percebe então? Isso, coloca o alfa Zulu, isso. Vamos falar agora do arquivamento indireto. Vamos lá, arquivamento indireto. Vamos lá então, arquivamento indireto. O delegado, né? Veja, o delegado investigou um tráfico, beleza? O delegado investigou um tráfico. Legal? Entendendo que era tráfico doméstico, veja, encaminhou, aí, né, correu lá o prazo do inquérito, né, 30 dias preso, 90 solto, não é isso? Uma lei de tráfico. Jogou duro, né, veja, aí encaminhou o inquérito, né, para o juiz, CPP menciona isso, encaminhou o inquérito para o juiz abriu vistas para o MP. Legal. O MP ele tem que oferecer denúncia, né? As possibilidades. Ou vai oferecer denúncia, ou vai requerer diligências, ou ele vai requerer o arquivamento do inquérito policial. O MP recebeu aquele inquérito. Ô juiz, não vou oferecer denúncia não. Rapaz, mas por que não? Isso aqui é tráfico internacional. MP, entendendo que é tráfico internacional. E o juiz fala assim, pera aí, rapaz, não, isso é tráfico estadual, eu sou competente. O MP, você não é competente. O juiz, eu sou. O MP, você não é competente. E outra coisa, você não é competente e eu também não tenho atribuição. O juiz, o MP, ele suscita declínio de competência do juízo. Pessoal, isso, né? Professor, mas o que isso tem a ver com arquivamento então, pessoal? Nada a ver. Arquivamento indireto do inquérito policial é o declínio de competência. É o MP, perceba, suscitando o declínio de competência do juízo. Entendeu? Isso que é o arquivamento indireto. O MP entende que não tem atribuição para ofertar a denúncia e o juiz entende que tem atribuição para receber a denúncia, que tem competência, né, para receber a denúncia, porque MP não tem competência, MP tem atribuição. Não é isso? Quem tem competência é quem tem jurisdição, porque a competência é a limitação da jurisdição. Beleza? Por isso que eu falo que o juiz tem competência. Bacana, porque o juiz tem jurisdição. O MP, ele não tem competência, tem atribuição. Deu para entender? Então o MP entende que não tem atribuição e o juiz entende que é competente. Então o MP suscita declínio de competência do juízo. Bacana? É isso que é o arquivamento indireto. A doutrina aponta que nesses casos deve aplicar o 28 também. Bacana? Então, cuidado na sua prova. Ele adora chamar o arquivamento implícito, objetivo ou subjetivo de arquivamento indireto. Tá? Não caia nessa. Arquivamento indireto é declínio de competência. Beleza? O MP suscita declínio de competência do juízo. Legal? E arquivamento implícito. Arquivamento implícito, eu posso ter omissão de fato ou de pessoas. Omissão de fato, arquivamento implícito objetivo. Omissão de pessoas, arquivamento implícito subjetivo. Arquivamento implícito, objetivo ou subjetivo são aceitos pela jurisprudência? Não. Deu para entender? Coloca o alfa Zulu, fala, eu entendi, que agora eu vou falar do arquivamento do inquérito policial em face da cláusula rebus sic stantibus e também do arquivamento em face o fato atípico e excludente de ilicitude. Vamos lá. Colocou aí? Colocou. Beleza. Quem é que pode escrever para mim aí? Escreve aí rebus sic stantibus, para o pessoal saber como é escrita. Vamos lá. Escreve aí rebus sic stantibus. É aquela mesma lá do direito civil. É isso aí mesmo. Escreve aí. É isso aí que tu está pensando. Mas você que eu já vi esse termo lá no direito civil. É isso mesmo, filho. Escreve
aí para mim. Rapidinho, me ajuda. Me ajuda aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vamos lá. Escreve aí. Rebus sic stantibus. Professor, vem lá da teoria da imprevisão. É isso mesmo. Teoria da imprevisão é isso mesmo. Eu vou usar esse termo, eu vou usar essa ideia da teoria da imprevisão, vou jogar aqui no inquérito, no arquivamento. Eu preciso desse termo. Escreve aí, por favor. Vamos lá. Rapidinho. Me ajuda a ajudar você. Vamos lá. Escreveram aí ou não? Rebus sic stantibus. Pessoal, vamos lá. R-E-B-U-S. Rebus. Vamos lá. Rebus sic stantibus. Isso. Rebuscado não. Aí, rebus, tá? Tira esse cado aí. Rebus. Ele tentou escrever lá, ó. Rebus sic stantibus. Vem. Isso. Olha só, presta atenção aqui agora. Olha para mim aqui. Essa é a pegada do Pará. Essa é aí, ó. Rebus sic stantibus. Isso aí. Essa é a pegada do Pará. Eu não estou indo para o Pará para brincar, beleza? Dia 17 de dezembro, o nosso aulão no Pará. A pegada é essa, pessoal. Resolvendo questão. A pegada é essa, não. A pegada é muito mais pesada. Que lá, minha vista não fica doendo aqui, sabe? Um negócio de telefone. É o couro comendo, das 8 às 18 horas. Né? A pegada do Pará. www.adelante.net.br. É o nosso aulão de véspera, lá no Pará, dia 17 de dezembro, no Belém Hall. Eu espero por você. E o nosso aulão também super confirmado, lá de delegado de polícia do estado de Goiás. Né? Já inscrições abertas, sucesso tem que correr lá. www.adelante.net.br. Beleza? Aulão no Pará, o jogo vai ser duro. Vamos lá que está chegando a prova da OAB. Vamos lá. Rebus sic stantibus. Veja que essa denominação, né, rebus sic stantibus, vem lá da teoria da imprevisão, lá, né, da órbita dos contratos. Veja que um contrato, né, veja, até para que se mantenha o equilíbrio contratual entre as partes, não é isso? Para que um contrato não fique tão oneroso para uma parte, né? Veja, eu tenho a chamada teoria da imprevisão. Na teoria da imprevisão, pacto sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, não é isso? Mas perceba, se ocorre um fato que foi imprevisto, por exemplo, a mudança brusca da economia, esse contrato ele pode ser revisto. Então, os contratos se submetem ao que eu vou chamar de teoria da imprevisão, é o que eu vou chamar de cláusula rebus sic stantibus. O que é uma cláusula rebus sic stantibus? O que é uma cláusula rebus sic stantibus? Veja, materializa a teoria da imprevisão, ou seja, a possibilidade de rever o que foi decidido. Entenderam ou não? Traz essa ideia da cláusula rebus sic stantibus para o arquivamento do inquérito policial. Olha eu jogando muito duro com você agora. E direto aparece questão relacionada ao arquivamento do inquérito, tá? Com a cláusula rebus sic stantibus. E você, às vezes, vai errar uma questão na prova que você sabe. Só que o cara jogou latim e você, o que é isso aqui que eu nunca vi? Vem comigo. Então, rebus sic stantibus, né? Vem lá da órbita contratual, o direito civil. Eu estou jogando agora aqui no processo penal, sobretudo arquivamento do inquérito policial. O inquérito policial, ele, quando arquivado, ele pode ser desarquivado? Sim ou não? Joga duro. Sim ou não? Estou falando da regra. O inquérito policial, ele pode ser desarquivado? Simula 524, Sim, né? Veja, né? Com novas provas, ele pode ser arquivado e ação penal ser proposta. Não é isso? Então, veja, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial é uma decisão que pode ser revista. Então, trazendo essa visão da teoria dos contratos, perceba, a decisão que homologa o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. A decisão que homologa o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus, ou seja, uma decisão que pode ser revista. Entenderam ou não? A decisão que homologa o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Viu como é que você matou? Isso. Ele usa direto. A decisão que homologa o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque o inquérito policial ele pode ser desarquivado. A decisão que decreta uma prisão preventiva é uma decisão rebus sic stantibus. Está certo isso? A decisão que decreta a prisão preventiva é uma decisão rebus sic stantibus. Está certo isso? A decisão
a decisão que decreta a prisão preventiva é a decisão rebus sic stantibus, está certo? Sim, porque, veja, ausente pressuposto da preventiva, o juiz vai revogar, né? Veja, quando ele decretou, eu tinha lá a possibilidade do cara fugir do país, por exemplo. Aí depois o advogado desse preso entrega o passaporte. Entenderam? Então a decisão rebus sic stantibus, a decisão que decreta a prisão preventiva. Calma, eu estou falando da regra, né? Eu falei. Aí o guerreiro já está lá na frente. Eu estou falando, calma, eu não falei? Pessoal, eu estou falando da regra. Eu vou entrar na exceção agora. Eu vou entrar na exceção de decisões que arquivam inquérito policial que não se submete à cláusula rebus sic stantibus. É essa exceção que vai cair na sua prova e você vai acertar. Deu para entender? Eu estou falando da regra, não foi? Coloca aí, professor, você mesmo falou que estava falando da regra. O guerreiro tá se adiantando. Coloca aí. Zuc adiantado. Joga aí, tá Zuc adiantado. Você está falando da regra. Porque você desenha e depois você entra na pedra. E eu sei que agora você vai entrar na pedra para fechar a live. Eu vou entrar, né? Vamos lá. Bem, existem decisões, né? Eu tenho decisões que arquivam inquérito policial que não se submete à cláusula rebus sic stantibus. Eu tenho decisão que arquiva o inquérito policial que não vai ter aquela roupagem, né, da cláusula rebus sic stantibus, ou seja, não vai ser uma decisão rebus sic stantibus. Por quê? É uma decisão que não pode ser revista. Perceba que quando eu arquivo o inquérito policial com base, por exemplo, na prescrição, com base na tipicidade do fato, sobretudo, perceba, essa decisão ela não pode ser revista, ainda que o juiz seja absolutamente incompetente. Bacana? Então, a decisão que arquiva o inquérito policial com base na tipicidade do fato não é uma decisão rebus sic stantibus. Olha só o nível de inquérito policial que você está trabalhando comigo, que você vai trabalhar comigo no Pará, nesse padrão. Entendeu? Numa prova discursiva, filho, você, né, tá ali escrevendo, dizendo que a decisão que homologa o inquérito policial via de regra é uma decisão rebus sic stantibus, considerando que pode ser revista, você vai voar lá em cima, mano. Você vai de peito no examinador. Ele fala, rapaz, o cara lançou aqui uma rebus sic stantibus. Porra, caramba, assim ele me destrói, falando que é exceção. Será que ele vai vir com alguma excepcionalidade? Aí você vem. No outro giro, né? A doutrina aponta, os tribunais, que a decisão, né? Os tribunais, sobretudo STJ, STF, que a decisão que arquiva o inquérito policial com base na tipicidade do fato, ou, por exemplo, na causa distintiva da punibilidade, como a prescrição, é uma decisão rebus sic stantibus. Eu tenho uma situação que o inquérito policial ele pode ser arquivado com base numa causa extintiva da punibilidade, que não vai ser uma decisão rebus sic stantibus. Qual, professor? Você está falando, né, da excludente de ilicitude. Pô, excludente de ilicitude não configura extinção de punibilidade. Excludente de ilicitude é a exclusão da ilicitude. Eu não estou falando disso. O que você está falando? Certidão de óbito falsa, STF nesse sentido, coloca um alfa Zulu. Certidão de óbito falsa, STF nesse sentido. Se o cara apresentou a certidão de óbito falsa, né? Veja, foi declarada a extinção da punibilidade, o inquérito arquivado, né? Porque o cara morreu. Será que essa decisão faz coisa julgada formal e material? Ou seja, será que ela não se submete à cláusula rebus sic stantibus? Entenderam ou não? Para o STF, essa decisão pode ser revista, o inquérito pode ser desarquivado com novas provas, ou seja, o cara está vivo e a ação penal pode ser proposta. Porque, veja, ele não pode se utilizar, né, de um documento falso, né, para se beneficiar. Coloca um alfa Zulu em certidão de óbito falsa. Veja, não faz coisa julgada formal e material quando você analisa arquivamento de inquérito. Muito embora seja declarada a extinção da punibilidade aí. Essa declaração de extinção da punibilidade vai perder a validade. Coloca alfa Zulu, certidão de óbito falsa. Coloca aí, para ver se você entendeu. Quem entrar agora fica meio que o nível agora está na pedra de toque, né? Eu não estou vendo aqui que vocês estão escrevendo, mas eu tenho certeza que vocês estão bombando aí do outro lado. Aqui não está aparecendo. Alfa Zulu, certidão de óbito falsa, arquivou o inquérito com base, certidão de óbito falsa, extinção da punibilidade, mas não vai fazer coisa julgada formal material, porque essa declaração de extinção de punibilidade não vai ter validade, porque ele se usou de um ardil, né? Muito embora seja uma causa extintiva da punibilidade.
Agora, outras causas de extinção da punibilidade, que o inquérito é arquivado, aí sim você tem coisa jogada formal e material. O inquérito não pode ser desarquivado. Isso. Vem comigo agora. Excludente de ilicitude. Faz coisa jogada formal e material? Eu tenho dois posicionamentos. Para o STJ, o arquivamento do inquérito policial com base em excludente de ilicitude faz coisa jogada formal e material, ou seja, não se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, não pode ser revista essa decisão. Beleza? Arquivamento do inquérito policial com base em excludente de ilicitude para o STJ, essa decisão não pode ser revista, ou seja, não se submete à cláusula rebus sic stantibus. Para o STF, no outro giro, lá do outro, de outra banda, na contramão, vocês gostam desses termos, de outra banda, o STF, ou seja, de outra banda, né? Seguindo concepção diversa, joga duro, coloca aí de outra banda, bota um Alfa Zulu. Vocês adoram. Para o STF, Arthur gosta, né, Arthur? Arthur fica só rindo. Quando eu mando um Zuc bloqueio aqui sem possibilidade de defesa para a vítima, é um Zuc bloqueio qualificado. Se vacilar muito, aí já dou lá. Eu não deixo nem se defender, né? Entrou um vacilão aqui, eu falando de cláusula rebus sic stantibus, um maluco entrou aí falando um monte de conversa fiada. Prova da OAB daqui a pouco. Vamos lá. Isso, de outra banda. De outra banda, o STF entende que o arquivamento do inquérito policial com base na excludente de ilicitude faz coisa julgada apenas formal, ou seja, essa decisão pode ser revista. Beleza? STF nesse sentido. Então, tem duas decisões, a STJ entendendo que não pode e o STF entendendo que pode. Então, para o STF, a decisão que se baseia, a decisão de arquivamento do inquérito policial com base na excludente de ilicitude se submete à cláusula rebus sic stantibus. Para o STJ, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial com base em excludente de ilicitude não se submete à cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Faz coisa julgada formal e material. Beleza? Pessoal, é isso, né? Galera da OAB aí, vou sair aqui para deixar vocês finalizar essa revisão aí. E ajudei aqui, né? No inquérito policial, pelo menos, não tem como você, direito civil versus inquérito policial, né? O termo vem lá do direito civil, lá da teoria dos contratos, eles adoram jogar esse termo na órbita processual penal. Beleza? Naquelas decisões que podem ser revistas, beleza? Se cair a questão fecha, segue o STF. Depende. Se a questão for segundo o STF, aí você vai botar o posicionamento do STF. Segundo o STJ, aí você vai colocar o posicionamento do STJ. Eu estou falando de excludente de ilicitude, porque a tipicidade do fato, tanto o STJ como o STF, entendem que faz coisa julgada formal e material, ou seja, não pode ser revista. A tipicidade do fato. Uma causa extintiva da punibilidade, aí eu dei o exemplo de exceção, né? Que se for certidão de óbito falsa, aí não. Beleza? Tranquilo? Bomba, joga no Zuc der, no Alfa Zulu, aulão de inquérito pesado. Acharam que foi pesado? Vocês acharam que foi pesado? Essas 3 aulas que eu dei de inquérito aí, foi básico. Falamos aqui do básico, ficamos no básico. Inquérito policial, foi fino, né? Quem assistiu as 3 aulas, né? 3 aulas. Pessoal, a gente falou de inquérito aqui, 3 horas e poucas falando de inquérito. Hoje aqui, 40 minutos. Ontem, 1 hora. No outro, na segunda não, foi que dia? Hoje é domingo. Na sexta-feira, mais 1 hora. 3 horas falando de inquérito. Quem acompanha as 3 lives tá bombando com seu Zucderna aí acerca do inquérito policial. Claro, tem outros detalhes, mas você vai fazer seu estudo adicional. Mas a pedra de toque tá aí. E vocês perceberam isso, sobretudo para quem vai fazer uma prova discursiva, né? A gente caminhou bem, como você deve desenhar, né? Básico nada, jogou duro. Alexandre é meu seguidor, rapaz. Alexandre também, direto na live. O Pompeu não precisa nem falar, né, Pompeu? Pompeu, meu seguidor, o Pompeu é um dos meus seguidores que eu acredito que tem um Zucder no 4. Ele não fala não, mas tem. A Samia também já deve ter já o 4, com certeza. Tem uma galera aí que já tem o Zucder. Ele tá rindo. Pompeu tá rindo. Pompeu me segue, desde o início do ano. Ele tem o 4, ele tá rindo, mas ele tá quietinho, que ele não quer. Valeu, Alexandre. Alexandre também, jogador demais, né? Tá sempre me acompanhando aí. Pessoal, é isso, né? A Samia também. Samia, tu já tem o 4, não tem o Zucder no 4? Tem. Você deve ter...
conseguido o 1 e o 2, né? Você me acompanhou agora a partir de julho, eu acho, junho. E depois seguiu direto, então você já tem o 4. Obrigado e ótimo domingo. Papo reto. Valeu, pessoal. Vou nessa, valeu? Tamo junto, fui ao AB. Tá tranquilidade lá na prova da AB. Tá tranquilidade. Vai tranquilo, irmão. Vai tranquilo, beleza? Faz as questões lá, vai com tranquilidade. Vai dar certo, beleza? Deus abençoe vocês aí. Caindo uma questãozinha de inquérito lá, lembra de mim. Bacana. Eu já tenho 4, ó. Valeu. Sul. Adelante focado. Jogando. Muito duro.